Boa noite, meus irmãos. Que noite especial deste dia, onde em diversos lugares do mundo os cristãos se reúnem para agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas de maneira generosa, abundante na vida do povo de Deus. Esta história começou muito antes dos americanos iniciarem o Dia de Ação de Graças. Mas nós podemos lembrar, no ano de 1621, depois de um ano muito ruim, de uma colheita fraca, no ano de 1621, houve uma grande colheita. E em Plymouth, em Massachusetts, reuniu o primeiro grupo para agradecer. Fizeram uma celebração, comeram batata, peru assado, pato, e fizeram uma festa celebrando ali aquela grande colheita que Deus havia dado naquele ano. A grande colheita de milho, de hortaliças. Aquilo simbolizava a bênção do Senhor sobre a Nova Inglaterra, sobre aquelas colônias que iniciaram ali a nação americana. Depois se espalhou e também os canadenses começaram a celebrar, e hoje não sabemos quem, mas muitos no mundo inteiro celebram o Dia de Ação de Graças. Para os americanos é um feriado tão importante quanto Natal e Páscoa, onde eles param tudo para agradecer a Deus pelas grandes colheitas. O que é gratidão? Tudo na vida que nós fazemos, nós precisamos expressar nisso gratidão. Gratidão pela vida que nós temos, pelo ar que respiramos, pela provisão, pelos livramentos, pelas bênçãos de ordem material, pela família que Deus tem nos dado, pelas portas que Deus fecha, que são portas que nós não deveríamos entrar, e Ele nos preserva fechando essas portas, por outras que Ele nos abre. Em tudo devemos dar graça. Gratidão é devolver a quem nos deu o devido valor. É quando nós expressamos ao Criador o nosso louvor mais completo, de que tudo que temos recebido não era merecido. É um favor, como acabamos de cantar com o nosso irmão Luiz agora. É fruto da graça de Deus. Isso é gratidão. É ter contentamento com coisas boas ou não, mas ter gratidão nisso. Contentamento. Feliz com Deus que governa todas as coisas. Gratidão. Eu separei nesta noite um texto para falar um pouquinho sobre o caminho da gratidão. Em Deuteronômio capítulo 8. Deus havia operado grandes maravilhas na nação de Israel, tirou esse povo do cativeiro egípcio, da escravidão, e levou esse povo para uma terra deleitosa. Moisés vem repetir as leis aqui no livro de Deuteronômio e relembrar bênçãos, promessas que Deus havia dado ao seu povo. O interessante é que esse povo provou durante 40 anos a provisão diária do Senhor. A provisão diária. Então tinham motivos para agradecer, para louvar a Deus. Eu não sei como foi seu ano,
nós vimos numa recuperação aí da economia brasileira. Há 2 anos atrás havia uma crise totalmente instalada, muito desemprego, mas a economia vem aos poucos retomando, o emprego está surgindo, mas em nenhum desses tempos de dificuldade deixamos de ser supridos. Então, devemos ser gratos, apesar da crise, que cumpre o seu propósito nesse instante. Deuteronômio capítulo 8, o texto do livro de Deuteronômio, a palavra central é lembrar. Lembrar. Não esquecer. Lembrar. Então guarde na sua mente aí, que isso tem a ver com gratidão. Tá bom? Diz assim, capítulo 8: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e os temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiverdes fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Verso 10, juntos, vamos lá? Comerás e te fartarás. De novo, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus. Come, farta e louva o Senhor, Ele que tem te suprido. 3 atitudes nós encontramos no caminho da gratidão.
3 atitudes, são 3 verbos aqui. O primeiro verbo está aí nos versos 1, no versículo 6, no versículo 11, é o verbo guardar. No versículo 1 diz assim: cuidareis de cumprir. No verso 6, guarda os mandamentos. No verso 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor, o teu Deus. Tenha cuidado, tenha zelo. No caminho da gratidão, a primeira coisa é guardar. O que é que você precisa ter zelo em depositar no seu coração para ter sempre gratidão? É a palavra, é o mandamento, é o estatuto, são as promessas de Deus. Nós não vivemos apenas pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos, pelo aquilo que Deus prometeu. É se lançar pela fé, confiando de que Deus não apenas supriu, está suprindo, mas suprirá. Não apenas abriu e fechou portas, mas continua fazendo, porque Ele continua sendo Deus. Guardarás. A ordem para a nação de Israel era não abandonar dos preceitos, das ordenanças, dos estatutos, daquilo que norteava as relações de justiça, de equidade, que mantinha as relações sociais controladas, para que toda a terra houvesse paz, houvesse prosperidade. O interessante é que todas as vezes que há escassez, a nossa botija não é a culpa de Deus. Ou não trabalhamos, ou não obedecemos, nós mesmos lançamos fora as bênçãos de Deus. No capítulo 28, vai ter 2 porções: bênçãos decorrentes da obediência e maldição decorrentes da desobediência. Se a botija se esvazia, é porque falta o guardar aqui, o observar. Quando nós andamos no caminho da obediência, é certo que as bênçãos de Deus nos perseguirá. É certo. É certo que Deus haverá de nos abençoar. E Ele nos deu um caminho. O caminho das bênçãos é o caminho da obediência. Da obediência. Primeira atitude encontrada no caminho da gratidão, então, é esta: guardar. A segunda atitude encontrada no caminho da gratidão é lembrar. Vários versos aí, do versículo 2 até o versículo 16, você vai encontrar várias vezes aqui a palavra do Senhor mandando você recordar, mandando você lembrar, você não esquecer, você tirar do coração novamente aquilo que Deus havia lançado ali. Lembra onde você estava, lembra de onde Deus te tirou, lembra da escravidão, lembra do tempo ruim, lembra do tempo difícil, quando a nação de Israel saiu, no último dia, Deus deu ali a Páscoa, e diz que mandou o povo comer por 7 dias, ervas amargas. Todo ano deveriam celebrar Páscoa e deveriam comer por 7 dias, pão sem fermento e ervas amargas, sempre lembrando do tempo de escravidão, de amargura. Nós não podemos esquecer do que Deus já fez na nossa vida. Muitas vezes nos falta gratidão, é porque nós não temos um olhar retrospectivo, olhando para o que Deus já fez. Lamentamos o presente porque não conhecemos um passado de glória que Deus nos deu, nos tirando de um vale, os livramentos, as provisões. Se eu estou vivo até hoje é porque Deus me deu alimento todo esse tempo, oxigênio, graça. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre das promessas.
lembra do cumprimento das promessas, lembrar de onde Deus nos tirou, da maneira como Ele nos conduziu, a família que Ele nos colocou, as oportunidades que Ele foi colocando na nossa vida, as próprias dificuldades que faziam parte da terapia de Deus para nos preparar. Interessante que no próprio texto diz que Deus mesmo usou de várias circunstâncias para provar o povo de Deus. Diz que Deus humilhou, provou, para saber o que estava no coração, para o bem. Deus forjava no povo de Israel um povo santo, um povo que dependeria mais dele. Lembra-te do que Deus tem feito. Não há uma dor, não há uma circunstância acontecida na nossa vida que Deus não tenha controle e que Ele não busque a própria glória dEle e o nosso bem. O nosso bem. Deus foi trabalhando na nação. Lembra-te de onde Deus te tirou, da maneira como Ele te sustentou. E se você ler o texto aí, novamente, você vai ver. Olha, você bebeu água do poço que você não cavou, você comeu do maná que você não plantou. Deus está lembrando da nação aqui. Eu te levei para uma terra que dá de tudo, dá uva, dá azeitona, tem cereal, tem fontes de água. Se você mora no Brasil é mais ou menos assim, né? Pero Vaz de Carmina diz que nessa terra, em se plantando, tudo dá. E você vai de região em região nesse país. Eu já fiz um trabalho meio nômade já. Eu já comi de tantas coisas nesse país. Cada culturas lindas que Deus nos deu. Às vezes nós esquecemos dessas coisas. Você entra hoje na feira, praticamente você encontra de tudo que tem no país para você comer. Uma coisa mais gostosa do que a outra. Provisões. Deus está dizendo para o povo, lembra-te das bênçãos. Lembra-te das bênçãos. Quando nós não nos lembramos das bênçãos, a murmuração se torna o nosso culto. Por não lembrar do que Deus tem feito. E se não lembrar, vai gerar um outro culto, que é o anticulto. É o contrário da gratidão, a ingratidão, a insatisfação, a murmuração. Aquilo que desagrada ao Senhor. A terceira atitude encontrada no caminho da gratidão é depender. Deus nos convida para a dependência dEle. Do versículo 17 em diante, preste atenção no texto. O que Deus mandou guardar, mandou o povo se lembrar? Versículo 17 em diante diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. E Ele vai dizer, se te esqueceres de depender dEle, você vai cultuar outros deuses, vai abandonar o Senhor e morrerá por isso. Dependência de Deus. A gratidão revela sempre a nossa dependência de Deus. Tudo começa nele e tudo termina nele. Tudo vem dele, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Diz Tiago, vem do Pai das luzes, o qual não há variação e não há sombra de mudanças. Guarda, lembra, dependa do Senhor sempre. Saiba que tudo o que você recebe é graça sobre graça. Somos mordomos apenas daquilo que Deus nos dá. Nada do que nós temos é nosso. Tudo é dele. Tudo é para a glória dele. É Ele que abençoa as nossas bênçãos. É Ele quem coroa as nossas bênçãos. É Ele que manda a chuva na estação certa para que se produza.
para que a plantação seja forte, produza o suficiente. Ele que abençoa os animais do campo. Você pode regar, mas não existe nenhum alimento melhor do que a chuva. Meu sogro plantou uma grama há pouco tempo, e todos os dias ele ia lá e jogava água para essa grama crescer no quintal, mas ela continuava morrendo, até vir a primeira chuva, e ficou tudo verde. O adubo de Deus sempre é o melhor adubo da terra é a bênção de Deus, é a bênção de Deus, dependência dEle. Quero concluir enfatizando que não são apenas as boas colheitas que são motivos de gratidão. Às vezes só pensamos nas coisas que nos agradam, que alegram o nosso coração, que adoçam o nosso paladar, que parece ser bênçãos, porque muitas vezes mensuramos bênçãos somente como algo bonito. Esquecemos do Deus que cuida de todas as coisas e nos prepara em todo tempo. Abacuque viveu numa geração que passava por uma grande provação. As nações inimigas entravam na terra e levavam tudo, destruía as plantações, matava o gado, secava as fontes. Era um período de escassez, de fome, de dificuldades. E ele poderia ter um olhar fatalista para o seu tempo, mas ele não tem, ele tem uma oração, um louvor. O capítulo 3 de Abacuque, logo no início, versículo 2, ele pede para Deus fazer de novo. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Faz conhecida, faz o que o Senhor fez ontem, Senhor, continua fazendo. E aí ele vai falando sobre as lutas que a nação tinha. E do versículo 17 em diante, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que lá na vide não dê o seu fruto, que nos currais não haja rebanho, não haja gado, ainda que aquilo que a gente chama de bênçãos não pode ser mensurado, que a colheita seja ruim, ele nos ensina: ainda assim confiarei, ainda assim louvarei, ainda que a figueira não floresça. Ele expressa então a sua fé, a sua confiança em Deus, mesmo quando as colheitas não são boas. Eu quero dizer que fica fácil agradecer quando a colheita é boa. Fica fácil. Agradecer pelos inimigos, pelas lutas, pela falta. Sentar à roda da mesa e não ter o que comer e dizer assim: obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor me dá hoje. É outro nível de espiritualidade. Isso é gratidão. Não é a gratidão interesseira, é a gratidão interessada. Não é pelo que Deus nos dá, é pelo que Ele é. Não é pela provisão do Senhor, é pelo provedor que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque a botija vai estar cheia, porque pode ter muito pouco, e o Senhor ainda fala assim: eu quero o que você tem. Faz um bolo. Eu vou comer primeiro, depois você e seu filho. Quem conhece a história da viúva? E Deus estava dizendo assim: primeiro para mim. O profeta Elias ali era Deus na casa daquela mulher. Deus falando assim: eu quero ver a medida do seu coração. Aqui em Deuteronômio diz que Deus queria conhecer o coração do povo, se ele dependeria ou não do Senhor. Onde estava o coração do povo? Muitas vezes falta, porque Deus está provando o nosso coração. Se nós o amamos sobre todas as coisas, ou se nós amamos aquilo que Ele nos dá. Quando não devolvemos com fidelidade, com alegria, com generosidade, não potencializamos os recursos que Ele nos dá,
retemos, as nossas bênçãos se tornam-se em cisternas rotas. Porque confiamos mais na provisão do que no provedor. E aí a fonte seca. Quando é que ele abre a fonte, fonte sem medida, janelas dos céus? É quando nós fazemos prova com Deus, de que nós dependemos mais do provedor do que da provisão. Mesmo que as bênçãos da colheita não sejam realizadas, não haja nada o que colher. E eu lembro de uma geada que acabou com toda a plantação. Mas eu lembro que meu pai fez um culto naquele dia, agradecendo a Deus pela colheita que não teve. Nos anos seguintes, Deus deu colheitas abundantes, porque o coração não mudou. Não mudou. Paulo escrevendo ao Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, aquela igreja, uma igreja vigorosa, ele diz assim: tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco, em tudo. Pelas bênçãos mensuradas, conhecidas, reveladas como bênçãos, ou aquelas que as pessoas não acham que são bênçãos, mas são. E eu quero encerrar, se você puder abrir comigo, lá no capítulo 28 de Deuteronômio. E diz assim, a partir do versículo 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Deus manda elas. Onde você estiver. Diz mais o texto: bendito serás tu na cidade, bendito serás do campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as tuas crias, das tuas vacas e tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, não do céu, mas diz o céu, Ele vai abrir, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra de tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. O caminho dessas bênçãos é a generosidade, é a gratidão expressa. Ofertar é a maneira de expressar a nossa gratidão. Como nós precisamos aprender
a sermos generosos por aquilo que Deus tem nos dado. Aprender com a generosidade do céu, como Deus tem nos abençoado. O salmista no Salmo 116, depois de fazer uma oração, dizendo que ele ama o Senhor porque o Senhor ouve sua oração, sua súplica, conhece suas lutas, suas dificuldades. Ele lança uma pergunta, uma retórica: que darei ao Senhor por todos os teus benefícios para comigo? Que darei? Ele começa: olha, eu vou pagar meus votos, eu vou cumprir. Eu quero devolver ao Senhor. Há pessoas que Deus colocará nesses dias na sua vida para você fazer o bem a elas. Elas são oportunidades de Deus para você ser bênção, para você ser um canal de bênção. Pessoas, oportunidades para você abençoar. Não esqueças do Senhor teu Deus. Guarda, dependa dele no nome de Jesus. Convido você a baixar sua fronte e a ter um momento de gratidão. Lembra-te, eu queria que viesse à sua memória agora aquilo que Deus tem te abençoado. Em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor nos deu os teus mandamentos. Tua palavra diz que em os guardar há grande recompensa. A tua palavra nos chama aqui para recordarmos, relembrarmos de onde o Senhor nos tirou, de como o Senhor tem nos abençoado. Tua palavra também nos chama a depender do Senhor. Se algo recebemos, não é pelos nossos méritos, pela nossa habilidade, capacidade, é porque o Senhor abriu portas, é porque o Senhor nos deu força, sabedoria, inteligência, para adquirirmos isso, aquilo outro. É o Senhor que abençoa a nossa sementeira, Senhor. Queremos te adorar, te louvar, bendizer o teu nome, por todas essas bênçãos. Oramos em nome de Jesus. Amém.